Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Conectados. Uma boa noite para todo mundo. Estamos aqui, nesse podcast especial, recebendo esses dois amigos, Pastor Cezinha e Israel. Que prazer receber vocês aqui. Prazer é todo nosso, pastor, pastora. Que alegria estar aqui nessa cidade tão linda, Participar desse momento tão especial. Uma honra estar aqui. Estou acompanhado aqui com esse fera aqui, que sou fã dele, Israelzinho Marchiori, Israel? É isso aí. Obrigado, pastor. Obrigado, pastora, pelo convite aí. Tamo aí pro que deve. É sempre uma honra estar aqui com vocês, então acho que eu já tô aqui pela terceira vez, acho. A honra é toda nossa. Já tem carteirinha de membro aqui já. Deixa claro. O pastor Toninho ver isso. Pastor Toninho. Pastor, que você não esteja assistindo isso. Exatamente. Corta essa parte aí. Corta. E a outra vez, acho que eu vim com o pastor Cezinha. Sim. A gente não sabia membro também. Ele tá falando, mas ele também. É claro, você acha que eu ia sair nessa sozinho? Não ia, né? Mas que prazer, gente, receber vocês aqui. E nós estamos num outro lugar, porque nós estamos tendo a nossa conferência, Vem o Teu Reino, que começa hoje, Você vai estar assistindo esse episódio na sexta-feira, mas nós queremos aqui compartilhar um pouco, conhecer um pouco mais de vocês, Bora. Conhecer um pouquinho mais da história. Pastor César, que já é pastor há algum tempo, 12 anos. 12 anos. 12 anos. E Pastor César é um pastor que tem, assim, tido uma aceleração, pastor? Um avanço muito grande no ministério, o que Deus tem feito. Hoje eu pastorei a igreja quadrangular lá no bairro Morumbi. Piracicaba, E Deus tem feito grandes coisas. A gente tem, realmente, eu acho que a palavra que o senhor disse, acho que é uma palavra que conecta muito com a gente, Essa questão de processo e aceleração. E eu acredito muito nisso, Existem coisas que, se a gente for olhar pelo tempo, pelo Cronos, a gente vai falar assim, é impossível acontecer. Mas realmente o que Deus tem feito, nesses 12 anos de ministério, mas 8 anos da nossa igreja lá, é realmente assim algo dos céus. É algo que parece não. É uma graça de Deus que realmente se estendeu sobre as nossas vidas e ali a gente tem desfrutado desse período ali, principalmente onde a gente está hoje, 8 anos, mas vivendo ali um tempo incrível, pastor. Um tempo realmente que a gente vê a mão do Senhor trabalhando, a gente vê muitas famílias, muitas vidas, muitos projetos que o Senhor colocou no nosso coração sendo desenvolvido, mas tudo tem um processo, Tudo tem um trabalhar de Deus e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. E esse é o segredo, pastor? Esse é o segredo. Muitas vezes hoje quem olha para você e para sua esposa fala assim, nossa, que sorte. Sempre é essa visão. Isso. Exatamente. Mas um processo da perseverança, de não desistir, porque teve momentos também que vocês pensaram, falaram, não, eu acho que a gente fez a escolha errada, um pouquinho da sua trajetória como assim pastor, qual foi a sua decisão? Como foi assim? Na verdade, começou assim, tudo. Essa questão de desistir, o pastor Toninho é prova que por algumas vezes eu cheguei a ligar para ele, falei, não, eu não quero mais esse negócio aqui não, isso aqui tá acabando. Tipo, eu cheguei uma vez a ligar para ele e falar, pastor, esquece tudo que a gente falou e eu tô abandonando ele, muito sábio. O pastor Toninho vai ter que nos ouvir. O pastor Toninho é um pai, sim, é um cara que eu amo, é uma pessoa que eu admiro, é uma referência, tanto espiritual como pai para mim, sabe? Então o pastor Toninho sempre me incentivou muito, mas todo começo é difícil, pastora? Todo início ele tem todas as suas dificuldades, porque é o tempo de Deus nos moldar. Sim. Porque na verdade, se tudo fosse fácil, não tinha valor algum. E as pessoas acham que realmente essa palavra, tem sorte, as coisas aconteceu. Eu falo que a gente tem que estar preparado para que, assim, muitas pessoas falam assim, de repente. Mas esse de repente de Deus, ele tem todo um processo para depois acontecer esse de repente. E se a gente não estiver preparado, isso passa, E às vezes a gente acaba perdendo grandes oportunidades. Mas nosso começo foi muito difícil. Eu comecei pastoreando já como pastor titular há 12 anos. Comecei indo dos bairros mais periféricos em Piracicaba. Iniciamos lá dia 19 de dezembro de 2010. E nós começamos lá com 14 pessoas no culto. O primeiro culto que eu fiz lá, 6 pessoas foram embora. E foi um tempo muito difícil. Ao ponto de, por exemplo, assim, lá naquela igreja, no dia de cultos, eu tinha que fazer culto com pessoas diante de Deus, com pessoas com balde na cabeça. Porque tanto que chovia dentro da igreja, era o início da campanha dos 12 dias, que a gente mais tradicional para nós lá em Piracicaba. E as pessoas, elas não queriam deixar de estar, mas não tinha como ter o culto em si. Então era um momento que a pessoa ficava segurando o balde na cabeça, sem cadeira, e vi teto
caindo no meio de pregação, microfone que grudava na boca, dava choque. Então, assim, foi muito difícil. Eu falo assim, ó, Deus nunca permitiu passar fome, né? Mas Deus sempre permitiu entender todo o processo. Então, assim, a fidelidade nossa não se mede somente no tempo da bonança, no tempo da prosperidade, do crescimento, mas é principalmente no tempo da escassez que a gente realmente é testado, da falta. E eu me recordo uma vez que a minha esposa sustentou a casa nossa por quase 2 anos, com um salário de R$800. E eu me recordo que todos os dias a gente fazia a nossa marmitinha pra gente trabalhar, pra mim ir pra igreja e deixava ela pra trabalhar. E eu me recordo uma vez que a gente saiu de casa, a gente não tinha o que comer. E eu olhei pra ela e falei assim, Carla, hoje não tem nada. Ela falou, fica tranquilo. E eu tenho que agradecer muito a Carla, porque foi doida demais de abraçar tudo isso. E aí eu me lembro que nesse dia, eu estava lá na igreja, eram umas 10 horas, eu deixava ela lá no trabalho, que era uns 2 quilômetros mais ou menos de distância da igreja. E aí eu fui pra igreja pra fazer algumas coisas. E aí eu tava muito mal, porque tipo assim, falei, eu até aguentava, mas tipo, deixá-lo o dia inteiro sem comer. Eu me lembro que eram umas 10h30, mais ou menos, e eu tinha dobrado meu joelho, falei, Deus, eu tô na sua obra. Tipo assim, eu chorei aquele dia, assim, no altar. Eu falei, Deus, eu tô trabalhando pro Senhor. E não é minha essa obra, é do Senhor, um desafio e tal. 15, 20 minutos depois, uma senhorinha, muito simples, bate no portão da igreja, eu vou abrir. Lembro até hoje, Dona Esmeralda, ela chega pra mim e fala assim, Pastor César, eu estava em casa, meu Deus, eu fiquei muito incomodado, eu trouxe aqui um pacote de macarrão e uma massa de tomate. E ali eu vi que realmente Deus estava cuidando. Eu falei, Deus, Ele tá no negócio. E aí eu entendi que realmente eu precisava passar por todo esse processo. São crenças, né, pastor? É um processo de dentro para fora, né? A senhora falou tudo, porque assim, é um processo de desconstruir muitas coisas para que Deus possa construir do jeito dele. Deus não vai colocar a gente, e eu falo assim com muita humildade, se a gente não tem um coração de servo, um coração que realmente entende todo o processo, por isso que é importante a gente entender todo o processo. Hoje, talvez, meu coração estaria soberbo, sei lá, ou talvez nem estaria por causa disso, por ter esse coração soberbo, mas Deus sempre tratou comigo, né? Deus sempre falou comigo. E esses 4 anos que eu tive lá naquela igreja lá, né, no Montelivro, foi um tempo de crescimento muito rápido também. E quando a igreja tomou corpo, quando a igreja tomou forma, a gente já tinha perto de 400 membros. Eu me lembro de uma viagem, o pastor Toninho já vinha já há um tempo já. Fala, Cezinha, eu queria abrir uma igreja lá num bairro chamado Morumbi e tal. Não, pastor, comigo não é não. Chama o outro aí. Daí ele falou, não, é com você. Eu já passei pelo processo, pastor. E eu me lembro até hoje isso, que ele chegava pra mim no carro, a gente tava viajando e falou assim, pensa lá, cara, eu tenho você na minha cabeça. Não, pastor, foi de tal, deu não. Sempre se esquivando. E aí foi. Lógico que eu tô resumindo, a gente teve muita dificuldade lá no bairro, mas também tivemos muito tempo bom. O que Deus fez naquele bairro lá também foi assim, foi um avivamento. Me recordo da última... do último campo aí de 12 dias, eu sempre chegava lá na igreja 1 hora antes. Quando eu chegava assim 1 hora antes, já tinha fila de gente para entrar na igreja. Meu Deus. Então assim, foi realmente um trabalhar de Deus muito grande lá. Aí nós fomos para esse bairro aí do Morumbi, né? Começamos do zero. Meu Deus do céu, foi outro processo muito difícil, né? Coisas pessoais que a gente abre mão, a gente acaba cedendo, vendendo para investir. Sim. E hoje, graças a Deus, né? Isso fizeram 8 anos agora. E 5 mudanças. Eu falo que eu sou meio cigano lá em Piracicaba. Cada hora tá no lugar. Mas nesses 5 anos, nós começamos a igreja com aproximadamente 30 pessoas, contando com a minha família. Foram algumas pessoas que me acompanharam. E estava até comentando no bastidores agora aí. Essa última ceia nós fizemos. Tinha mais de 3.500 pessoas, mas nós servimos ceia para 3.500 pessoas nessa primeira ceia de janeiro. Então foi todo esse processo, né? 8 anos. 8 anos. 8 anos e olha o aceleramento do céu. Né? E quanto tempo agora? Inaugurou agora, né? A nova igreja. Ela foi dia 7 de dezembro, pastor. 7 de dezembro. 7 de dezembro. Vai fazer 2 meses aí. Nós acompanhamos. Foi muito bacana. Uma igreja linda. Linda. Nos inspira muito. Que bom, pastor. A gente aumenta a responsabilidade. Mas eu falo assim pra todo mundo, né? Quando a gente consegue entender o processo. E Deus não vai colocar absolutamente nada mais do que a gente possa suportar. Então a gente precisa entender cada momento do processo. Eu falo que não dá pra pular etapa com Deus. Porque a gente fica incompleto. Né? As coisas não se formam do jeito que Ele quer. Uma gestação, ela tem que, pelo menos, é lógico, tem os mais acelerados ali que querem nascer prematuros. Mas o tempo da gestação para um bebê é 9 meses. Né? O menos vai ter um pouco de complicação. Então a gente tem que esperar cada momento, cada processo. E viver, né, pastor? Viver. Porque muitas das vezes a gente quer algo pronto, né? Mas quando você vai falando assim, olha, construir algo
com tantas pessoas, com 400 pessoas, depois começou do zero de novo. Isso foi tratando quem que você era, se realmente a unção não estava no lugar, estava em você. Isso eu acho que dentro de um ministério, dentro de um corpo pastoral, essa é a chave. Talvez, né, as pessoas que estão nos ouvindo falam assim, mas será que é no lugar? Tem tanto pastor tentando trocar a igreja. Sim. Insatisfeito com o ministério. E você vê, aqui é um testemunho que você deixou um lugar que já estava meio que estruturado. Ali já estava tudo consolidado. Né? Ali. E eu acho que também, né, pastor, uma coisa interessante é caminhar por fé, né? Porque você sai de um lugar onde você está tudo montadinho, bonitinho, para um lugar maior. Né? Mas você sabe, pastor, eu tomei essa decisão, né, depois de já, acho que 6 meses conversando com o pastor Toninho em relação a isso. Eu tomei decisão numa palavra do pastor Toninho, numa bênção do Calvário. O pastor Toninho contou uma história assim. Ele disse que ele tinha uma belina. Contando a história, você lembra dessa história? Ele tinha uma belina, aí ele fez um negócio com um Uno, né? Um carro de um ano melhor e tal. Só que ele não conseguiu pagar. Estava muito difícil e ele teve que retroceder para a belina. E aquela palavra para mim foi ali que, para vocês terem noção, ali Deus falou para eu entregar, literalmente, a igreja que eu estava, que eu precisava dar um passo para trás. Eu falo que aquela primeira igreja foi meu Isaac, né? Foi onde realmente eu coloquei ali, porque meu coração estava ali. Eu amei, eu vivi intensamente naquele bairro. Todos os trabalhos, projetos sociais que tinham para ser feito, foi feito ali. Tipo, eu realmente vivi todo aquele tempo, como a senhora disse. Vivi todo aquele processo. Mas houve um momento em que um cordão umbilical foi literalmente cortado. E Deus me levou. Então, foi um passo para trás. Mas não foi um passo para trás para desistência. Foi um passo para trás para um impulso. Né? E até muitas pessoas estão nos ouvindo. Isso não é só para a questão de igreja. Isso em todas as áreas. Deus nos colocou para fazer a diferença. Né? Onde Deus nos colocou, a senhora falou uma coisa que eu prego muito. A questão não está no lugar. A unção está na gente, está sobre a nossa vida. Então, aonde Deus nos leva, Ele garante. Deus sustenta. E essa é a chave. Essa é a chave. Né? Talvez você que está nos ouvindo aí, Deus quer liberar essa chave dentro de você. Pega o código aí. Pegou, né? Pega o código aí. Pega o código. Exatamente, pegou o código. Pega como... César Marçal. Pastor, pega essa distraído, né? Pega aí. Pega o código. Que isso muda de dentro para fora. Quando a gente sabe que não é o ambiente que faz a gente, é a gente que muda o ambiente. Tanto que Adão errou no paraíso. Jesus venceu no deserto. Exatamente, não é o lugar, né? É a permissão, né, que o pastor falou de, né, de a gente ter fé, né, mas eu penso, né, que o que muda é a gente ter fé na palavra. É claro que a gente pode progredir acreditando em várias coisas que vão chegando na nossa mão, mas quando a gente deixa com que a palavra de Deus ou a revelação dele, a visão que ele nos deu, algo que a gente conversou muito no caminho para cá, eu com o pastor Cezinha, da visão, né? E algo que a gente estava conversando aqui também, quando a gente escolhe acreditar com todo o nosso coração, né, na palavra que o Senhor nos deu, e eu digo assim, escolhe confiar e realmente criar uma constância daquilo. Isso. Eu tô lendo um livro que, aliás, chama De Dentro para Fora, algo que a gente já começou falando aqui. E tem um trecho lá que o subtítulo é Experiências, e aí o autor vai falar. Talvez vocês conheçam o Drummond Lacerda. E aí ele fala assim: se você parou de orar porque uma vez a cura não aconteceu, ou se você não empreendeu de novo porque o primeiro negócio deu errado, você escolheu confiar no seu passado e deixou de acreditar na palavra. Uau! Meu Deus! Isso me pegou demais, assim, porque tem horas que a gente é tentado a confiar mais nas nossas experiências passadas do que naquilo que Deus me falou. Muito forte isso. Então, eu acredito que toda essa trajetória, né, que o pastor César está contando, poxa, comecei lá com 14 pessoas, com toda aquela estrutura de igreja. E não é sobre a estrutura, né, pastor? Não é sobre a estrutura, mas são sobre vidas que estão ali sendo transformadas e alcançadas pela mensagem do Evangelho. Até chegar hoje numa estrutura mais legal, que são o que os nossos olhos veem, mas é porque foi uma visão que foi dada há anos atrás e que alguém, né, um homem que escolheu ser temente a Deus, confiar naquela mensagem, né, que o Senhor confiou ao coração dele,
E ele sustentou isso assim, não, a minha vida está sustentada aqui. E construiu isso, né, Zé? Exato. Construiu isso em oração e não desistir, perseverança. O desejo da desistência, ele sempre vai aparecer na nossa vida. Porque o medo, ele é um sentimento natural no nosso corpo. O medo faz parte. O problema é nós deixarmos ser dominados pelo medo, pelo sentimento de travar. A palavra do Senhor vai dizer que Deus não tem prazer naquele que retrocede. Sabe que o Israel está falando algo? Eu sou muito grato a Deus, sabe? Assim, cada momento, cada fase, eu sei, assim, meu coração é muito grato a Deus. Mas eu procuro não ficar apalpado, nem muito preso à questão do que aconteceu. Mas eu projeto muitas coisas do futuro. Então, tipo assim, a gente estava conversando, eu sou uma pessoa que gosto muito de desafios. Eu sou uma pessoa que gosta muito de desafio. Idem. Porque, assim, ó, as 5 mudanças, assim, ó, o Morumbi, eu comecei num lugar com 200 lugares. Cara, eu fiz um contrato lá, 5 anos, não me recordo, 5, 6 anos, mas com 1 ano e meio já fui meio que obrigado a sair de lá. Mas, assim, ó, e todas essas mudanças debaixo de uma palavra. Segundo Reis, capítulo 4, quando a viúva vai diante do profeta Eliseu, e o marido dela tinha morrido, essa palavra, eu carrego ela, pastor. Eu carrego essa palavra por quê? Porque assim, ó, ela é muito interessante, porque Deus me deu essa palavra na primeira mudança. E ele diz assim, ó, essa vasilha encheu, tem outra. E aí foi onde eu mais. Tenho que me movimentar. Quando eu fui pra avenida, outra avenida, que nesse lugar onde eu fiquei um tempo mais, só que tinha mais compartimentos lá dentro, e a gente conseguiu expandir, crescer, avançar, nós chegamos para um lugar de 450 lugares. Em 11 meses, a igreja encheu. Deus me deu a mesma palavra, em sonho. Tem mais vasilhas? Aí tinha um salão embaixo, que tinha um salão que a gente usava como estacionamento. Nós descemos, fomos no lugar para 650 pessoas. A gente estava vivendo o melhor momento nosso. O que aconteceu? Veio a pandemia. E quando veio a pandemia, o que aconteceu? Por isso que eu falo assim, ó, a gente carrega muito uma coisa. Hoje eu invisto muito em questão de tecnologia, essa questão de transmissão, invisto mesmo. Porque tem muitas pessoas que não podem ou não chegaram ainda a conhecer nossa igreja fisicamente. Por exemplo, nós batizamos pessoas da capital, pessoas de Carapicuíba, de pessoas de outras cidades. Por causa do quê? São pessoas que estavam conectadas com a gente. Então, assim, só que naquela época, quando eu comprei a primeira câmera minha, eu me lembro de um pastor que falou assim pra mim, Israel, ele falou assim, ó, cara, você é louco, vai transmitir? Aí você vai deixar o povo, ele usou essa expressão, vai deixar o povo vagabundo em casa, e aí ninguém vai pra igreja. Eu falei, pastor, e daí ele usou essa fala pra mim, falou assim, ó, ao invés de você comprar uma câmera, por que você não comprou cesta básica? Eu falei, pastor, fica tranquilo. E nós começamos a transmitir cultos, mas isso lá atrás. Só que a gente foi, lógico, não como agora, mas a gente foi progredindo. Quando veio a pandemia, o que aconteceu? A nossa igreja estava muito avançada. Estava preparada. A nossa igreja estava... Essa foi a palavra. Então, o que aconteceu? Quando todo mundo estava colocando um celular, pegando som ambiente, que ninguém ouvia absolutamente nada. Nós já tínhamos um som feito lá, a gente já tinha uma produçãozinha bem legal. Obedeceu sem fazer sentido. Sem fazer sentido, porque naquele não momento... Não faz sentido. O que é? Mas esse é o processo de a gente sempre tentar um passo à frente. Sim. E aí, o que aconteceu? Como Noé, né? Vai chover. Vai chover. E tu vou fazer a arca, e você tá rindo, mas... E o problema de Noé maior era convencer a família dele, que Deus só tinha falado com ele. Então, assim, foi uma coisa que Deus realmente colocou no nosso coração. E o interessante foi assim, quando a gente estava no meio da pandemia, Deus disse assim pra mim, ó, quebra a parede. Mas eu falava assim, cara, mas quebra a parede como? Tá tudo parado. E Deus falava assim, quebra a parede, quebra a parede, quebra a parede, quebra a parede. Eu falei, mas cara, eu tinha feito um planejamento com todos os funcionários, falando, ó, porque a gente achava que tipo, a igreja ia parar. E a gente achava que era 1 mês, 2 meses. Não, foi quase um ano mais ou menos. E a gente falou assim, ó, falei pra eles, ó, 2 meses a gente consegue e tal. E Deus começou a prover, e no meio, bem no meio mesmo, Deus falou assim, quebra a parede. Eu falei, meu Deus, como? Deus falava, quebra a parede. Eu falei, eu vou obedecer. E a gente foi lá, fiz um orçamento, falei pro cara, falei, ó, eu não tenho dinheiro. Tinha um carro, dei o carro de entrada e falei, ó, o resto eu vou pagando. Ele falou, não, tranquilo, pastor, vou lá. E tanto que esse cara se converteu, tá na nossa igreja até agora, o cara que fez também agora essa outra. Olha só. Foi esse cara um presente de Deus na minha vida. E aí, o que aconteceu? Quando passou a pandemia, cara, eu tinha uma igreja para 1.100 pessoas. E aí o que aconteceu? O povo que se alimentou todo esse tempo através das nossas redes sociais... Lotou a igreja. Lotou a igreja. Então, assim, meu maior crescimento, se alguém perguntar, fala assim, onde foi seu maior crescimento? Na pandemia. Onde todo mundo falava que não dava. Frutificou onde ninguém acreditou. A nossa igreja... Foi onde estava o povo vivendo crise. E foi onde que Deus deu estratégia. Porque, então, assim, ó, estar sensível e entender realmente... a voz de Deus, saber que a voz de Deus, ela é fundamental. Eu acho que isso é fundamental, né? Porque você vai caminhar debaixo da palavra que você está recebendo, né? É o que o Israel disse.
E aí você vai dando os passos e Deus confirmando e você vai seguindo. Eu sou muito doido nesse negócio, porque eu falo assim, eu tenho muito aquela palavra, né? Quando Jesus veio andando sobre as águas no meio daquela tempestade, tinham vários discípulos dentro do barco. Aí quando Pedro diz assim, se é o Senhor mesmo, faça com que eu vá sobre as águas, Jesus não disse, vem Pedro. Jesus disse, vem. A palavra estava liberada para quem? Para todos. Mas só um teve coragem. E a palavra hoje está liberada para todas as igrejas. Todo o povo, os filhos de Deus. Mas o segredo é ouvir quem está chamando. E sensibilidade, acho que é um dos pilares. É uma oração correta que eu faço muito para Deus, assim. E se a gente parar para prestar atenção, quando a gente está se sentindo mais, né, distante, um pouco mais frio do que o normal, qual que é a primeira coisa que a gente perde? A sensibilidade. É aquilo que é aí que a gente percebe onde as coisas se perderam, porque foi quando a gente parou de ouvir, né? E se a gente para de ter relação com essa voz maravilhosa do Senhor, as coisas desandam e aí não acontece. Não flui, a gente não consegue saber como seria se tivesse acontecido. E o distanciamento também dessa voz traz ruído no meio, né? E quanto mais distante, alguns barulhos acontecem no meio. E aí a gente fica confusões. E aproveitar isso, né, pastor? Falar que ele é um grande adorador, gente. E ouvir a voz de Deus através da adoração. Conta pra nós um pouquinho sobre isso. Nossa, eu acho que eu tô dando mais uma referência de livro, que eu tenho... É uma coisa que eu tenho buscado fazer com bastante... Você é uma pessoa culta, né? Que chique, né? Um dia nós vamos chegar lá, né? Acho que é só um careca de óculos com a camiseta listrada. Mas eu li um livro agora que chama De Volta à Essência. Ele fala muito com a gente que tá nesse mundo da adoração, né? Principalmente o mundo da música. E ele faz bastante provocação com a gente. E aí, voltando até num tema, né? Pra falar sobre adoração... E que a gente também teve conversando aqui uns minutos antes, é que como a adoração no momento de culto, numa igreja, ela molda a cultura e muitas vezes ela dita a cultura do povo. Sim. E assim, gente, vamos falar de todos, em questão de jeitos, trejeitos das pessoas, a forma que elas levantam as mãos, a forma que elas adoram. No dia a dia dela, ela vai o quê? Ela vai ouvir uma música, às vezes ela só ouve as músicas que tocam na igreja, né? Que ela sempre está ouvindo. E quando a gente fala do que ela sempre está ouvindo, né? E as músicas que tocam, é o momento que a gente tem que parar. O que a gente está criando de cultura no nosso povo? Né? O que a gente está alimentando eles, fazendo com que eles ouçam? Será que são músicas que falam muito sobre mim? Né? Sobre Deus? Eu preciso disso, Deus. O Senhor me viu aqui. É tudo tudo eu, tudo relacionado a mim? Ou será que a adoração está sendo realmente... Está acontecendo? Que os anjos cantam santo, 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 glória somente a Ele. E isso faz a gente, nós, né? Se você aí é músico, se você é ministro de adoração na sua igreja, né? E quando eu digo ministro, eu estou incluindo os músicos, os cantores, todos vocês que estão envolvidos com a arte de alguma forma na sua igreja local. Ministros. Vocês todos são ministros e a gente precisa estar entendendo se a gente está levando a adoração a Deus, se está cheirando bem ou não, né? Porque E é um desafio isso, né? Nossa. Pra você ter essa sensibilidade para caminhar nessa linha, né? E também, talvez, para não se perder, né? Exato. Porque eu acredito que o problema da nossa geração, e quando eu digo geração, não estou falando em questão de idade, eu digo do povo vivo hoje. Nós todos aqui. O problema que eu acredito ser maior é a tal da egolatria, que é o endeusamento, nem sei se essa palavra vai existir, mas a gente coloca no dicionário de agora, nós, né? De eu me engrandecer, eu achar que eu sou Deus. E a gente... Porque eu só me movo porque eu sinto isso. Eu só quero vir aqui no podcast porque eu me sinto bem. Agora, e se eu não me sinto bem e Deus está me falando o contrário do que eu sinto, né? Porque a palavra também vai ensinar que eu não vivo pelo que eu sinto, nem pelo que eu vejo, mas pelo que eu creio. Sim. E o problema que eu acredito que tem acontecido muito é permitir que a gente se torne o centro, quando na verdade não é isso. O centro não é isso. ele. Não tem nada a ver com isso.
Por isso tem que transferir, né? Exato. E se você pegar, você se perde. A gente veio falando sobre isso. Por incrível que pareça, a gente veio conversando sobre isso. Eu acho que o grande desafio, né, para quem está no ministério, tanto na adoração quanto à frente de uma igreja, né? Eu acho que o grande desafio talvez não é você chegar, é você permanecer. Parece que vocês ouviram a nossa conversa na viagem. O céu está fazendo. É por isso que é conectado. É conectado, literalmente conectado. Nós somos conectados. Às vezes você até é muito esforçado. Sim. Você tem as estratégias. Não tem uma intenção ruim. Não tem uma boa motivação. E o senhor sabe que o grande erro dos céus, né? Foi quando a gente estava conversando cá, na van vindo para cá. O grande erro de Lúcifer, né? Foi que ele era um querubim tão perfeito e a adoração passava tudo por ele. E ela chegava até o trono de Deus. Só que teve um momento que ele segurou essa adoração. E ele permitiu que o coração dele fosse invadido por um sentimento. Eu posso colocar o meu trono acima. E eu falo que a arte, ela é uma linha muito tênue, né? Porque, assim, se a pessoa deixar com que esse sentimento domine, porque ela sabe que ela é boa, ela sabe que realmente Deus colocou sobre ela. Não é falando, Israel tem um talento, é algo que Deus entregou para ele. Só que esse talento ele usa e vai continuar usando, porque se ele não fizer isso, a gente bate nele, ele vai arrebentar. Tá gravado agora. Tá gravado. E assim, ele usa em prol do reino, não em prol dele. Sim. Então, é realmente uma transferência, é algo que passa. Eu me recordo de uma ministração do Juliano Som. Juliano Som, ele disse assim, ó, que o ministro, ele é como se um cano tivesse conectado ao rio da glória, o rio do trono de Deus. Se esse cano estiver sujo, ele vai passar pelo ministro, ele vai jogar sujeira para a igreja. Mas se esse cano estiver limpo, ele apenas vai passar água limpa e vai jogar pela igreja. Então, assim, é muito forte isso. Então, a responsabilidade... Eu sinto muito com o pessoal da equipe de música, de artes lá da igreja. Eu tenho um trabalho, inclusive, um dos que estão mais próximos, muitos deles são músicos, que estão nesse trabalho discipulado que a gente tem lá. E eu falo muito para eles sobre essa questão de responsabilidade. E eu sempre digo algo interessante. Eu falo assim, ó... O louvor, quando a gente entende que esse louvor, né, encontrou os céus, falei, o ambiente fica leve para pregar. Nossa. Se você falar boa noite, passeja com todos, pronto, já tem gente piroleta na igreja. Curada. Mas porque você entende a adoração, que... ela prepara. Ela prepara, essa é a palavra, pastorzão. Ela prepara. Então, assim, e abre os céus, né? Literalmente. Rasga o céu. Literalmente. Então, abre assim, o coração das pessoas. Sim, eu amo a adoração. Porque a arte da música, é algo que os céus entendem isso. É algo que é uma cultura do céu. E Deus cedeu isso para nós. Deus confiou isso para nós. Então, nós não podemos deixar com que essa síndrome de Lúcifer permaneça no nosso coração. E até a gente como pastor, né? Eu sempre desço do altar. Eu sou muito crítico comigo mesmo. Sou uma pessoa que me critica demais. E eu falo assim, sabe aquela sensação que sempre poderia ter entregue mais? Num certo ponto isso é bom. A gente sabe disso. Porque é uma sensação que é tipo assim, poderia ter entregue. Mas isso mostra que nós somos limitados. Nós somos limitados. E é tudo, absolutamente tudo por Ele. Então, por isso que eu falo. Falo muito com os músicos lá, e o Israel já tem isso. Eu conheço o Israel, a gente tem um carinho muito grande pela vida dele. E assim, é alguém que permite com que essa essência passe, não permaneça. Amém. Sentimento não fique. Né? Então, isso é muito interessante de deixar. Pegando um gancho, né, na referência que o pastor deu do Juliano Som, e algo que eu compartilhei com os músicos, né, uma vez. E a gente comentou disso hoje também. Ele comentou uma vez o seguinte, que o problema também de nós como adoradores, como pessoas envolvidas com música, mas acho que também nem só como o pastor disse, né? Nem só quem está envolvido com a música. Mas por que a gente vê quando muitos artistas, assim, incrível, assim, num patamar de talento, de mídia, de alcances, assim, nível surreal que a gente nunca consegue imaginar que um dia pode chegar lá. Mas por que muitos acabam com a vida? Porque eles começam a deixar com que a glória, como o pastor falou, né, pare neles. E o problema é que a gente não tem estrutura para receber glória. Deus não fez a gente com estrutura para aguentar a glória, aguentar a adoração. E quando a gente para e fica, né, nossa, mas eu fui bem aqui, eu sou bom nisso, né? Olha só, consigo... E quando a gente vai deixando isso descer pro coração, é o momento que vai chegar uma hora que a gente vai estourar, porque a gente não tem estrutura. É o atestado de falência. É isso. Porque assim, não acontece na primeira vez. É um sentimento que passa, se a gente alimentar, ele começa a ganhar força dentro da gente.
E é uma coisa que realmente vai alimentando o nosso ego. O nosso ego é perigoso demais. E por isso é que a gente sempre fala, né? Aquilo que a gente alimenta é o que vai nos dominar. Então, se você alimenta a tua carne vai te levar ao fracasso. Muito interessante o que você falou. Realmente, nós não fomos preparados para a glória. Né? E essa glória, olha que interessante isso, né? Deus entregou o seu único filho, né? João 3,16, acho que é um texto mais citado dentro da Bíblia, que todo mundo conhece. Mas em Isaías vai dizer que o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Ele dividiu o filho, mas a glória não. Então é algo muito interessante. A gente tem que tomar muito cuidado com relação com o que a gente faz com aquilo que o Senhor nos entregou. Sim. Porque esse é um talento que Deus confiou em nós. O pastoreio é um chamado, não é um trabalho, é um chamado, um ministério. Né? Não é alguém que acorda de manhã e fala assim, vou colocar a mão na minha cabeça. Não é porque não deu certo em alguma profissão, né? Exato. Porque a gente vê muito não isso. Não é um pastor frustrado, não consigo nada, então eu vou ser pastor. É você pastor, É um chamado. É um chamado, é uma coisa assim que muitas vezes eu fico pensando assim, olha o tamanho da responsabilidade que o Senhor confiou em nós. Né? A gente sobe em cima de um altar, né? A gente olha para aquela multidão que está esperando uma palavra direcionada pelo Espírito Santo através da sua vida. Então, se você... É sério. É muito sério, porque se você falar uma coisa errada, tudo que você fez de bom é enterrado. Sim. Porque nós somos lembrados pelos nossos fracassos, não pelas nossas vitórias. Exatamente. Notícia ruim é que vende. Ela espalha. Existe essa fama e é verdade. A gente vai ser lembrado. Se você faz 10 coisas certas, você errou por uma falha, uma decisão, você vai ser lembrado por essa decisão errada que você tomou. Então, é muito perigoso no sentido de permitir com que a carne tome conta. Né? Porque se a carne tomou conta, o sentimento do seu eu tomou conta, você acaba vendendo, né, aquilo que o Senhor entregou. Ou melhor, vendendo não, você está entregando de graça, está perdendo, está jogando fora. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Estar no altar não é simplesmente... Eu tenho uma oração que eu faço para Deus, que é essa. Eu falo assim, Deus, o dia que eu subir no altar, como um profissional da fé, o Senhor pode me tirar. Eu sempre fiz essa oração, pastor. E assim, foi uma vez no meu quarto, chorando. Estava muito mal, porque, tipo assim... como eu disse, me cobro demais. E eu estava um dia me questionando de algumas coisas pessoais minhas, de questões de mudança, de posição mesmo, pastoral e tal. Aí eu falei para Deus, Deus, se eu subir no altar como um profissional da fé, o Senhor pode me tirar. Então, assim, essa oração eu carrego comigo, pastores, porque é uma responsabilidade muito grande. Eu posso matar muita gente. Sim. Posso matar muita gente através de uma palavra, de uma decisão, de uma escolha. Como eles. Né? Puxa vida, nós estamos mexendo... A esposa de Cristo é a noiva de Cristo. Nossa, é uma responsabilidade. Gente, toda vez que eu paro para isso aí, eu falo assim, quando eu olho pro povo, eu falo assim, não é um povo, é a noiva de Cristo. E é o povo do Senhor, né? Não é meu, então, é dele. E assim, como eu sempre brinco com o pessoal, eu falo assim, a gente tá mexendo com a mulher do homem, filho. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Então assim, é uma coisa muito séria. É uma coisa que a gente tem que gerar temor, não medo, temor. Mas o nosso coração precisa ter sempre essa consciência. É interessante isso, né? A gente tem uma frase que a gente carrega, que é assim, tudo que você cria, você tem que alimentar. Toma cuidado com o que você tem criado. A gente precisa, então, fazer a coisa correta, da forma correta. Sim. Porque tudo que você cria, o Israel está falando a respeito da adoração, né? Dessa cultura da adoração dentro da igreja, né? No contexto da igreja. A gente, aqui, né? A nossa realidade, a gente viveu muito em relação à campanha, né? E a gente não tem nada contra isso. A questão da campanha, a campanha na Igreja Quadrangular é forte, né? Mas, assim, a gente procura, assim, tomar muito cuidado com isso em relação a certos tipos de campanha, né? Então a gente leva de isso... criar algo no povo. Tipo assim, hoje eu sou mais radical, já não concordo, não. Mas, enfim. Porque eu acho que a palavra é suficiente. É isso. A palavra é suficiente. O que você vai criar neles são a fé. É isso. E o povo precisa depender da palavra. É acreditar em Deus, né? Esse é o caminho, assim, né? Não da campanha. Você não vai ser abençoado, você já é um abençoado. E assim, é uma coisa que realmente, assim, eu muito particular, isso aí que eu tô falando, tá? Então, essa responsabilidade tá no meu ombro aqui. Eu fico muito triste porque muitas pessoas... Eu me recordo, no início do ministério, eu tinha muito essa questão, porque já era uma visão, né, da nossa igreja. E, como disse, cada pastor vai fazer, não tem problema. Mas, assim, é uma coisa muito minha. Eu me recordo que uma vez eu estava fazendo uma campanha, aí a igreja tinha lá umas 150, 180 pessoas, daí na outra quarta-feira não tinha campanha. Não tinha 50 pessoas dentro da igreja. Aí eu falei, não, quer saber de uma coisa? Eu vou meter o pé nesse negócio. Eu já fazia meio que tipo...
Aí eu falei, não, o que tem que ser alimentado mesmo, o que tem que partir realmente é a palavra. Então, assim, é uma coisa que Mas a gente quer deixar claro aqui que a gente não é contra. Não. É uma coisa... Tá sendo gravado, nós não somos contra. É um pensamento Cada meu, pastor... Porque, exatamente. Eu tenho o celular ungido. Porque celular ungido. Pegou, a gente entrou nesse assunto. A gente entrou nesse assunto porque é o que a gente fala. Porque às vezes quando a gente cria algo, se a gente não alimentar, isso morre. Então a gente tem que, de maneira nenhuma a gente está se opondo à campanha aqui, de jeito nenhum. Mas a gente está usando um exemplo, né, para quê? Para que você seja fiel realmente àquilo que Deus colocou no teu coração. Né? E saber conduzir, saiba conduzir responsabilidade. Isso com responsabilidade. É o que o pastor César disse, com temor. Né? O que o Israel disse a respeito de uma cultura, trazer uma cultura não para si, mas para ele. Então é interessante isso. Ele exclusivamente, né? E não tipo ele e um pouquinho para mim. Né? E acho que esse é um ponto, né? É o sim, não. É dele, ponto. É a adoração sem reserva. Eu já orei isso junto com os meninos algumas vezes antes de... Todas as vezes que a gente sobe no altar antes de começar a ministração. A oração é: Deus, que não sobre nada pra gente. Que não sobre nada. Porque a tua presença, o Senhor, é tudo que a gente quer. É tudo que a gente tem. Necessário. Então, é sem reservas. É até a última gota. Não tem... Deus, até aqui, tá bom. Sabe? E Deus sempre vai escancarar o céu através da nossa renúncia. Nós precisamos renunciar, porque o reino de Deus é a entrega. Ele nos entregou algo tão precioso, o único filho. E muitas vezes a gente tenta segurar algo que foi ele que nos deu. Mas ele só quer testar o nosso coração de adorador, de... Eu acho que esse é um segredo, né? A gente fala de coração. Quando em Hebreus, eu não vou lembrar o versículo e a passagem correta, assim, mas vai falar o segredo que faz com que a gente alegre o Senhor e consiga realmente se conectar com o céu. É o coração sincero, transparente, porque não tem como a gente esconder nada do Senhor. Sim. E uma fé firme. Não é uma fé que está tremendo. Será que eu creio? Não. Eu creio e o meu coração está sincero, Senhor. Tá aberto. Foi assim com Davi, né? Davi, o coração de Davi era totalmente esquadrinhado por Deus. Pecou, adulterou. Mas se arrependeu. Mas era um cara que quando chegava diante do Senhor, ele se rasgava, né? Sim. Salmo 51 é a maior verdade de todas essas. Senhor, não retire de mim teu espírito. Tipo assim, a sinceridade da vida. Por mais que eu erro, mas não tire de mim. Você sabe que a gente precisa entender que nós somos seres humanos. Eu acho que a grande... Eu brinco lá na igreja, ela fala, gente, eu não fico colocando uma fantasia de pastor e tal. Porque as pessoas às vezes acham que a gente não tem problema, não tem nada. Não, eu falo, eu sou ser humano como todos vocês. Tenho uma responsabilidade sobre os meus ombros de subir nesse altar e ministrar. Mas eu sou passivo a qualquer tipo de erro. Mas o meu coração precisa ser um coração ensinável. Tanto que Deus, ele fez com que um povo, uma geração, não entrasse na terra de Israel, porque foi um coração que retrocedeu, um coração desobediente e um coração que menosprezou os pequenos. Sim. Mas aí Deus disse assim, eles, os pequenos que vocês dizem que são pequenos, eles têm um coração ensinável e eles vão entrar junto com Josué e Caleb, foi a geração. Então assim, o que Deus deseja, pegando essa palavra do Isra aqui, é um coração ensinável, um coração que permita ser moldado. É um coração que deseja, quebrantado, contrito, rendido e que aceite Deus moldar segundo a vontade dele. Sim. E todo o processo, nós voltamos no início do bate-papo, começa de dentro para fora. O vaso, quando ele é moldado na mão do oleiro, não é externo. Primeiro ele começa interno. Um processo, depois ele vai moldando. Estamos sendo moldados todos também, nós. Todos nós estamos em obra. É por isso que de tudo, né? De tudo, guarde o seu coração. Seu coração. Né? Não guarde, sei lá, sua roupa, o seu ministério. Não, é o seu coração. Não, primeiro guarde o seu coração. Não, o título. O coração. É isso aí, pessoal. Muito bem. Que prazer, gente. Que tempo bom. Que bom. Tempo bom. Que bom. Vamos pra cima. Pastor, foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer foi todo Nós já sentimos em casa aqui, né, Zé? Tem cadeirinha de membro aqui? Com certeza. A gente quer agradecer aí ao pastor Toninho, nosso presidente, né? Sim. Esse cara por ter liberado Israel. Pastor, obrigado. Pastor, eu sou ovelha do pastor desde sempre. Desde a barriga da sua mãe? Desde o ventre. Eu tô com o pastor desde criancinha, assim. Então eu cresci na igreja dele em Peúna,
Depois a gente foi pra Piracicaba. Tem gente que conhece. Você bagunçava na igreja quando você era pequeno? Você tem cara de arteiro. Meu pai já me mudou já de lugar. Sabe quando você começa naquela idade de sentar com os amigos, assim? E aí acaba acontecendo muita conversa, diácono vem, puxa. Meu pai tem um olho verde, assim, e ele é bem lemãozão. Aí ele chegava assim, casca ó. Grossa, filho. Arregalava aquele olho. Nossa. Nós conhecemos o Israel em Ribeirão Preto, na igreja do pastor André. Verdade. Primeira vez que você cantou, ministrou, você ministrando, ele olhou pra mim, ele disse assim, ó, esse menino carrega o céu dentro dele. Glória a Deus. Eu 2020, quero. Ele falou assim, vai atrás, que ele sempre manda eu na frente, né? Vai atrás. Ela abre a porta. Vai, minha filha. Eu falei, pode deixar que eu vou conseguir. Verdade, mas é verdade. Não sei se você lembra, foi uma consagração. Foi em janeiro. Coordenadores. Eu lembro, na igreja do pastor André. Isso, lembro sim, lembro sim desse dia. Não é porque você tá aqui não, tá? É verdade. Eu falo isso porque eu já tinha falado pra ela. Foi quando você começou a cantar, a atmosfera ali parece mudou. É uma graça, tem uma graça. Não, o céu continua invadiu esse coração aí. Deus é bom, a gente verdade. só... a gente que é ruim. Vai quando Deus tá em nós. Exatamente. Eita Deus. Gente, mas que benção. Foi um prazer, pastor César. Tamo junto. Muito bom. Tamo Conhecer junto a tua trajetória, a tua história. Prazerzão, pastor. Deus continue te despertando aí para que você corra atrás de vasilhas. Amém. Vamos pra mais. É isso aí. Daqui a pouco tem mais vasilha. Vamos pra cima. Obrigado, pastor, de coração. Uma honra estar aqui com vocês. Nós agradecemos mesmo o convite, fazendo parte aí da conferência, né, do podcast aqui também. Muito importante, né, levar, né, essa mensagem através de outras formas. Isso eu vejo que a graça de Deus, que Deus continue dando muita estratégia para vocês aí, em nome de Jesus. Amém. Vamos pra cima. Deixa uma última palavra pra gente, pra quem tá acompanhando a gente aí. Acho que diante de tudo que a gente conversou aqui, que você que tá em casa, ou no seu trabalho, eu não sei onde você tá ouvindo esse podcast, mesacast, videocast, do jeito que você quiser chamar aí, guarda o teu coração. Sabe? Guarda o teu coração. Se o Senhor te entregou algo e hoje você se vê não tão perto daquilo que... do centro, né? Eu gosto de pensar numa ilustração de... Existe o centro, que é onde Jesus está e todas as coisas que são do reino estão. E às vezes a gente tende a querer ir um pouco mais para a borda. Então, se você está se sentindo longe, eu quero te fazer esse convite nesse momento. Volta para o centro. Volta para Ele, olha para Ele, não deixa com que nenhuma distração roube a sua atenção e você tire os olhos dele. Então, é isso, né? Com o coração, com uma fé firme e com um coração transparente e sincero diante de Deus. É assim que a gente caminha de glória em glória, revestido pela palavra. E é isso. E Deus te abençoe. Recebemos. Tamo junto. E é nosso. Pastor César. Eu vou usar uma frase que eu sempre, né, falo lá na igreja lá. A gente só vive o propósito quando nós suportamos o processo. E o processo é o momento que Deus nos molda, que Deus nos prepara para a gente viver o propósito. Então, se está difícil, está complicado, mas Deus conhece seu coração, Deus sabe quando você aguenta, quando você suporta. Lembre-se que isso é só um período, é só uma fase. Daqui a pouco passa e nós chegamos no lugar onde Deus prometeu. Aguenta firme nessa fé aí. Uau, pra cima, Deus. Né? Pega aí, ó. Simbora. Pega a chave. Pegou o código? Pegou o código. Como? Tarará. Tarará. Vai viver, fala. Muito bom, gente. Top. Gostei demais. Muito bom. Vamos que vamos, E é gente. isso aí. Bom. Estamos chegando então ao final do nosso podcast. Você que acompanhou a gente aí, né? Compartilhe, mande para quem você ama, se fez sentido para você, né? Com certeza vai fazer sentido para mais pessoas também. E toda sexta-feira nós temos o nosso podcast Conectados. É isso aí. Isso aí, então até o próximo episódio. Fica com Deus, um grande abraço. Até. Uau. Uau, gente.